Brasil viveu os ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro. No Império, começou o ciclo do café, também voltado à exportação e produzido por escravos. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou em 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento. O sonho foi interrompido pelas duas crises do petróleo, a crise da dívida externa e a hiperinflação. A estabilidade veio com o Plano Real, foi mantida com as reformas institucionais e permitiu uma enorme redução da desigualdade. Aos poucos, a inflação foi subindo e o crescimento caindo, até que ele se transformou em recessão. E agora? A coisa vinha andando, estabilidade da moeda, aí conseguimos, lei da responsabilidade fiscal, o tal tripé, né? Quer dizer, o que aconteceu durante o governo Dilma foi que bagunçou isso tudo. Você tem os desafios econômicos óbvios, não tem inflação muito alta, né? Tem um país que está estagnado depois de crescimento econômico. A economia não cresce, o investimento é baixo, tem pressão inflacionária, déficit externo crescente. Recessão, aumento do desemprego, queda de renda, incertezas, redução do investimento, queda do potencial de crescimento do país. A pressão inflacionária, né, que leva também a aumentar os juros. E não só a inflação está muito alta, como ninguém acha que ela vai se reduzir. Os consumidores e investidores e empresários estão com pouca confiança no futuro, né? Isso termina também criando um ambiente de pessimismo que leva as pessoas a serem mais comedidas e consolidar uma trajetória de recessão na economia brasileira em 2015. É importante que o consumidor tenha confiança. Mais importante do que isso até é que os empresários invistam para criar emprego e para aumentar a produção. E para isso precisa ter confiança no futuro. Eu não vejo a possibilidade do país voltar a crescer as taxas que nós precisamos. Não vejo razão para uma redução da inflação. O Brasil caminha para uma estagnação muito longa. Infelizmente, só vai dar para pensar em coisas mais ambiciosas e tal depois que arrumar a casa. E desde o primeiro dia do segundo mandato, Dilma Rousseff conta com uma nova equipe econômica, que tem esta tarefa. O presidente Dilma ou o presidente Lula, ambos se deram conta que sem o ajuste, nós caminharíamos rapidamente para uma crise gigantesca, porque o ajuste vai ser feito de qualquer forma. Ou serão corrigidos por um ato de antecipação a um custo menor, ou a correção virá por uma imposição dos mercados. Aí é um custo exorbitante e com traumas. Que infelizmente vai dar trabalho. Não tem fórmula mágica, não tem uma receita. E não tem 50 maneiras de arrumar, entende? É arrumar a casa. Nós precisamos de alguns ajustes na economia. De alguma forma, o país tem que romper com determinados erros que foram cometidos nos últimos anos. Então, curto prazo, medidas ortodoxas, mais ou menos típicas, tá? De uma economia que enfrenta dificuldades conjunturais. Essas iniciativas têm por objetivo aumentar gradualmente o resultado primário do governo. O que nós estamos fazendo aqui, as decisões que vão estar sendo feitas pelo Congresso são exatamente com o objetivo de estar protegendo o emprego, se estar criando caminho para o desenvolvimento. O PT dificilmente está confortável com a adoção de medidas que eles sempre entenderam eram típicas dos neoliberais, eram típicas da oposição. Eu chamo de curva de aprendizado. O governo começa já a perceber, no final do seu primeiro mandato, os equívocos sérios que cometeu e vai revendo, ainda que envergonhadamente, os erros. Deng Xiaoping, em 78, ele disse: não importa a cor do gato, desde que ele casse rato. Mas eu quero que essa economia funcione. Claro que pode ter um efeito inesperado, uma demissão do ministro da Fazenda, um agravamento da crise mundial, mas se o imponderável da Silva, como se diz, não acontecer, eu acho que a trajetória é essa. E, infelizmente, a bagunça foi tanta que vai precisar 2, 3 anos para voltar à situação que a gente estava em 2009. E aí poder pensar para frente. Podemos ver uma economia ainda crescendo um pouco, ou podemos já
vê uma economia num processo de aceleração de crescimento. Provavelmente, em 2016, já cresce um pouquinho acima de 1%, e até 2018 pode estar chegando perto de 2%. O Brasil pode optar por um modelo que gere mais ou menos crescimento, mas eu não vejo nenhuma razão para um governo se meter em atrapalhadas que nos tragam, né, o caos macroeconômico. Os presidentes vão mudar, os partidos vão se alternar no poder, como é próprio da democracia, e o navio vai seguir adiante. Dificilmente será um colapso. O Brasil não vai ser uma nova Argentina, uma nova Venezuela, uma nova Rússia. Porque as instituições estão mais sólidas. As instituições são a regra do jogo. As regras formais, as regras informais, as crenças da sociedade. Portanto, a democracia, a estabilidade política, a liberdade de imprensa, Ministério Público, Judiciário independente, o Tesouro Nacional, a transparência dos orçamentos públicos. Isso forma um conjunto, um ambiente que cria incentivos, alinha incentivos para a atividade de investir, empreender, assumir risco, gerar a prosperidade. You have institutions of democratic accountability which make the state obey the wishes of the whole public. O Brasil criou uma sociedade que é intolerante à inflação. Temos uma imprensa livre, muito boa, muito eficaz. Toda vez que a inflação sai em andamento, os jornais bombardeiam, o governo perde popularidade. E quais são os principais ajustes? A prioridade fundamental é retomar um ciclo expansivo da economia. Porque o fundamental no Brasil, um país tão desigual como somos, é o problema do crescimento econômico. Se não houver criação de riqueza, pode desistir, não vai haver progresso. Não tem remédio. Sem crescimento, não dá. Essa coisa de que não precisa crescimento, que está superado, a qualidade, né? É trololó. Embora a gente ache que necessariamente a gente crescendo, a distância está diminuindo, na verdade não, porque os outros também crescem. A nossa renda per capita de aproximadamente 20% da americana. Mais ou menos em 1980, a renda per capita do Brasil era 1/4 da americana. Quer dizer, durante esse período, nós crescemos menos do que os Estados Unidos. Então, a distância está aumentando, não está diminuindo. Um crescimento razoável no Brasil é 3,5%, 4% ao ano, né? Mas nós não estamos conseguindo fazer isso. E o que fazer para voltar a crescer? O primeiro desafio, que é o mais óbvio, é o desafio inflacionário. Nós temos que enfrentar essa questão fiscal. Questão fiscal, que é crítica. Fiscal, o que é? Receita versus despesa. Nós precisamos reforçar a responsabilidade fiscal para que o superávit primário, sem qualquer contabilidade criativa, seja de alguma coisa entre 2% e 3% do PIB. Reconstruir a confiança entre o governo e o setor empresarial vai ser uma das mais urgentes tarefas. Como a gente sabe, o investimento é um dos 3 componentes fundamentais do processo de crescimento. Chegamos a investir perto de 20% do PIB. Estamos caminhando para 16%, 17%. Então, como fazer para crescer? Aquilo que nós conquistamos com esse pacto entre uma economia próspera e a distribuição de recursos para a população, ele está se inviabilizando. Por quê? Porque nós temos dificuldades crescentes para poder competir. E a palavra certa para o sucesso nos próximos 20 anos vai ser competição. A economia brasileira está perdendo competitividade a uma taxa muito rápida. Porque se nós não pudermos ter competitividade, não vamos ter condições de vender para o exterior. Então, o que precisaria ser feito? Restaurar as condições de competitividade da economia. Fazer o que fazem todas as economias já mais amadurecidas. Isto é, aumentar a produtividade. Produtividade é a chave do desenvolvimento. E o desenvolvimento é a chave da ampliação do bem-estar. A obsessão com o aumento da produtividade terá que estar para o governo, como a inclusão social esteve para o governo Lula e como a estabilização esteve para o governo Fernando Henrique. Como diz um prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman, a produtividade não é tudo na economia, mas é quase tudo. Isto é uma questão do sistema de trabalho, isto é uma questão de infraestrutura, custo de transporte, educação e reforma tributária. Um sistema tributário
moderno e competitivo, uma legislação trabalhista avançada, infraestrutura econômica capaz de prover um ambiente de produtividade que permita o funcionamento adequado da economia e a prosperidade. Por onde começar a transformação no Brasil? Produtividade depende basicamente de investimento em capital humano. Vou usar a palavra mais ampla: educação, treinamento, qualificação, etc. O que falta hoje é investir mais e educar melhor o nosso povo. O nível educacional da força de trabalho brasileira é muito baixo. Quanto melhor a educação de um país, mais produtivo. A sociedade futura é a sociedade do conhecimento. Você não consegue aumentar a produtividade se você não tiver pessoas com maior grau de educação que sejam capazes de lidar com mais máquinas, mais softwares. É importante que o trabalhador ele possa produzir mais, porque ele conhece mais, porque ele está melhor treinado, etc. Então, isso está ligado com a educação, com a inovação. O capital humano é fundamental e talentos existem. O próprio comportamento da sociedade muda com a educação. Porque uma pessoa educada, ele é menos violento, ele é mais agradável, ele trata bem as pessoas, ele tem mais saúde. A educação, portanto, é chave para o ganho de renda e para a prosperidade. Education is really critical for Brazil right now because it wants to make the move into a fully developed country. But you can't do that on the basis of, poorly educated population. And unless the skills of the whole population are upgraded, I think that it's not going to be able to make that transition into being a high-income country. Se nós não conseguirmos transformar a escola brasileira em um centro de excelência, de formação de pessoas competentes, nós vamos estar comprometendo seriamente o nosso processo de desenvolvimento. É o setor mais crítico no Brasil, que avança pouco, devorado pelo corporativismo e por políticas governamentais por ele alimentadas. Reformar a educação é fundamental. Resolver o nosso problema fundamental da educação básica. O governo brasileiro gasta 7 vezes mais por aluno com educação do aluno universitário do que gasta com o ensino fundamental. Certo? Não conheço nenhum país do mundo que faça isso. Nenhum. Não existe. E eu acho que todo o resto virá em decorrência desse problema. Produtividade depende também de investimento em capital físico, tá certo? Como é que se aumenta a produtividade de quem está trabalhando? Primeiro, com investimento em infraestrutura. A infraestrutura está aí pedindo socorro. A infraestrutura brasileira é o maior problema que nós temos hoje. O que mais é preciso fazer? Nós precisamos reiniciar um processo de abertura econômica. Precisamos exportar mais e precisamos importar mais. O Brasil é uma economia relativamente fechada e a gente sabe que trajetórias rápidas de desenvolvimento ocorrem tipicamente em economias abertas. Não existe caso de um país que conseguiu se desenvolver bem, chegar ao topo da pirâmide de renda global, sem ter um bom governo eficiente. O Estado brasileiro é ineficiente. Você não tem do Estado a contraprestação dos serviços que dele se espera. Nós pagamos muito imposto e temos uma contrapartida de bens e serviços do governo que não é compatível com o que nós pagamos. O Brasil tem carga tributária de países desenvolvidos, embora a qualidade de serviço do serviço público seja de países certamente muito subdesenvolvidos ou muito pouco desenvolvidos. Claramente isso é sinal de que é um Estado que funciona mal. Tem faltado habilidade e competência dos governos para materializarem os investimentos. O progresso, às vezes, esbarra de uma maneira irritante na inércia da paralisia decisória da esfera política. A percepção liberal de que não precisamos de planejamento, que o mercado resolve tudo, é ingênua. E eu acho que os verdadeiros liberais mais experientes nunca abraçaram isso aqui. Sem direcionamento da economia, sem planejamento, que, insisto, é feito em todos os países desenvolvidos,
não existe possibilidade de ter progresso econômico. O mercado vai direcionar para os interesses do capital só, não para o interesse da sociedade. É preciso ter planejamento de longo prazo. Existe uma falta de continuidade na execução de programas de governos importantes. A visão da gestão pública é limitada ao período dos mandatos. O fato que vai demandar tempo não quer dizer que não deve ser feito, porque o longo prazo demora, mas chega. Outro aspecto que eu acho extremamente importante é a questão de como combater a corrupção. A principal causa de corrupção no Brasil é a invasão do serviço público pelos partidos políticos, né? O sujeito é eleito, reúne os partidos em torno ali e diz assim, muito bem, vocês votem comigo, não me chateiem, não me fiscalizem e, em troca, ficam com esses pedaços da administração. Ministério não sei o quê, superintendência do INSS na região não sei qual, uma subprefeitura. Quanto mais dinheiro tem, melhor. É DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Petrobras. Precisa acabar com essa ideia de que o diretor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Eletrobras ou de qualquer outra empresa pode ser indicada por um político. Os partidos se transformam, então, em caçadores de cargos. Agora, o que os partidos políticos querem com isso? Empregar cupinchagem, né? E roubar. É isso que querem. Centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão, não sei, né? Ninguém fez essa conta, de cargos na administração pública são ocupados por interesses partidários. O primeiro-ministro britânico nomeia 300 pessoas, direta ou indiretamente. Na Alemanha e na França são cerca de 500. Eu acho que a maior reforma que nós temos que fazer no Brasil, para o Brasil dar um avanço, é realmente a reforma administrativa. A burocracia brasileira, ela é muito forte. O Brasil é um país complicado para trabalhar. A burocracia é enorme, as leis são complicadas. Nós temos que tirar da lata do lixo, tirar do arquivo morto, a questão de desburocratização, desregulamentação desse país. O Brasil tem necessidade de várias reformas, né, que não foram feitas. A quantidade de reformas que nós precisamos é muito grande. Eu acho que nós temos ainda pela frente reformas muito grandes. Quer dizer, temos alguns empecilhos muito grandes. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma previdenciária. Não é uma grande reforma, é um grande trabalho. Não há uma reforma que se possa aprovar numa tarde em Brasília e resolver os nossos problemas. Claramente, nós precisamos modernizar a nossa legislação trabalhista. É preciso ter uma atualização da legislação trabalhista que favoreça o contrato entre as partes. A rigidez do sistema de mercado de trabalho nosso é muito grande. As leis trabalhistas brasileiras são antigas, são velhas. Reformas que permitam maior flexibilidade do mercado de trabalho, etc. Mantendo o respeito aos direitos dos trabalhadores. Reforma da Previdência, isso tem que ser feito. A população nossa está envelhecendo. Na medida que o brasileiro está vivendo mais e o número de pessoas idosas está aumentando, o número das pessoas que financiam as aposentadorias está diminuindo. O Brasil tem 7% da sua população com 65 anos ou mais. O Brasil tem 30% da sua população com menos de 15 anos. O Brasil gasta 13% do PIB com previdência e assistência social. 5% do PIB com educação. Que país louco é esse? Um disparate. Você tem que fazer a reforma da Previdência. Eu começaria pela reforma política. Se diz sistema político, é mais, na verdade, sistema eleitoral. Quer dizer, financiamento público de campanhas. A reforma política é fundamental para que a democracia brasileira possa funcionar. Porque no Brasil, o parlamentar, ele não está preso a um programa, a um ideário partidário. Os partidos não têm ideologia. As alianças são feitas com base nos minutos de televisão. É uma reforma muito difícil. Quem tem que fazer a reforma não será por ela beneficiado. Não tenha dúvida que, sob o ponto de vista econômico, a reforma mais relevante é a reforma tributária. Claramente, o Brasil precisa fazer alguma coisa com relação a tributos, a impostos, uma reforma tributária. A carga tributária é outro inferno no Brasil. Ela é muito alta. Arrecadar 36% do PIB é bom. Depende do que você faz com esse dinheiro.
você arrecadar para nomear mais funcionário público, não vai melhorar muito as coisas, né? Bom, e está muito pesada para a produção. Eu acho que nós temos que reduzir a carga tributária. Não vai dar para dizer, então vamos abaixar imposto, fazer isso, fazer aquilo e tal, porque senão você aumenta o déficit. A simplificação tributária também seria muito importante. O nosso sistema tributário é de extrema complexidade. Tem que fazer uma adaptação na legislação tributária para reduzir a carga e simplificar o sistema. Uma reforma essencial para o futuro do Brasil, que não é apontada normalmente, é a reforma dos mecanismos de financiamento. Persistir que o BNDES seja a única âncora financeira não é bom. E com tudo isso, o Brasil será rico? A definição clássica e mais objetiva de um país rico é aquele país que tem um nível de renda média elevado. É um país com renda per capita muito alta. Tem uma renda per capita 2 vezes, pelo menos, a do Brasil, e 4, que é o que os países desenvolvidos têm hoje. É um país que o nível de renda das pessoas é autossuficiente para eles poderem atender às suas demandas por bens de consumo. País rico não é apenas aquele que tem renda per capita alta. Muito mais que ter o crescimento do PIB é ter o crescimento da melhoria das condições de vida. Veja, o nosso produto bruto hoje, até ontem, era a 6ª economia do mundo. Agora pode ser a 7ª até a 8ª, mas não tem importância. A Dinamarca, a Suíça, a Holanda, a Finlândia, que estão muito menos poderosos como economia, como PIB, a sociedade vive melhor. Não é só crescer o produto, é crescer nós próprios como país, como nação. Aí falta muito. Um país é, na verdade, sua população, certo? Não precisa ser milionária, mas precisa, por exemplo, não sofrer de fome, não morrer de doenças curáveis, não sofrer doenças evitáveis e assim vai. É um país que precisa de ter um índice de desenvolvimento humano elevado. Esse índice compreende uma combinação de 3 elementos: a renda per capita, a expectativa de vida a nascer e a qualidade da educação. O país rico é um país que tem capital humano, que tem educação formal, pessoas que têm saúde, obviamente. E, ao mesmo tempo, que tenha serviços públicos, como segurança pública, educação principalmente fundamental, saúde básica de qualidade e previdência social de qualidade. Os países bem-sucedidos no mundo foram países que foram capazes de tentar assegurar liberdades individuais, direitos civis, assegurar direitos políticos e justiça social e procurar um grau aceitável, razoável de eficiência na gestão da coisa pública. Falta muito. O que falta? A alma. Qual é a alma da democracia? É a igualdade. Eu acho que o critério da igualdade é um critério socialmente mais correto. Nível adequado de renda per capita associado a um bom nível de distribuição de renda. Países ricos têm tipicamente uma distribuição de renda razoável, um país onde todos têm oportunidades, onde você tem um bom sistema de aposentadoria. Onde o cidadão possa fazer o que ele deseja e ser o que ele deseja. E tem a ver com o meio ambiente, com a proteção do meio ambiente, de sustentabilidade, com o grau de violência. Valores, né? A democracia com acesso à educação de melhor qualidade. Já tem acesso à saúde, mas a qualidade. A gente tem que ter uma renovada busca por mais crescimento, maior eficiência, menor desigualdade, mais equidade. O que o brasileiro quer é o caminho do meio. Ele quer crescimento, quer redução de desigualdade. O Brasil devia identificar quais são os seus valores e o que realmente nos permite uma vida melhor. Não apenas na dimensão econômica, que é parte da vida, mas não é tudo, mas na dimensão da sociabilidade, da criatividade e da expressão daquilo que nós entendemos que é bom e belo e que vale a pena na vida.